Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que fala assim: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicarem em nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Somente do 12 ao 14. Aqui, se você pegar para ler, você vai ver que eles estão falando sobre o processo. Quando você abre a porta para Jesus e você tem a eternidade com Ele, no meio do caminho, a porta para Jesus foi aberta, a eternidade com Deus. Nesse meio do caminho aqui, é o seu processo de cura e libertação. Ou seja, é o seu preparo para você vir viver a eternidade com Deus. É o seu preparo para você vir viver os planos de Deus para sua vida. Muitas pessoas que passam, que adentram nessa parte do preparo, né? Que é justamente a parte do deserto, que o deserto antecede a promessa, muitas pessoas elas visualizam apenas a promessa, os milagres e os planos de Deus para sua vida. E muitas pessoas esquecem desse meio do caminho aqui, do processo. Mas o processo ele se faz necessário para você ser moldado, lapidado e forjado por Deus. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai deixar de ser a velha criatura, com as manias que você tinha, com as coisas que você fazia, para você ser uma nova criatura. Esse meio do caminho aqui é o seu tempo de forja, é o seu tempo de deserto, é o seu tempo de preparo, é o seu tempo de purificação. É nesse meio do caminho aqui que Deus transforma o seu caráter. Entende? E ele é tão importante quanto a promessa que você tem para receber, ou o milagre, os planos de Deus que você tem para receber. Por quê? Porque você entra de um jeito e você sai do outro. Porque esse meio do caminho aqui, você foi forjado. Então é necessário que nós aprendamos a amar o nosso processo. Porque o nosso processo nos transforma. A gente não tem que olhar o tempo do processo, o tempo do deserto, o tempo da forja como algo ruim. A gente tem que olhar isso como algo bom. Porque é nesse meio do caminho que somos transformados. É nesse meio do caminho que determina o que seremos no futuro. Porque a gente colhe no futuro o que a gente planta hoje. Então é necessário que nós amemos o nosso processo, na transformação que nós temos tendo. O nosso processo é tão importante quanto a promessa que vamos receber. É ele que vai nos capacitar, é ela que vai no processo que vai nos capacitar, é o processo que vai nos transformar e nos preparar para a gente vir viver os planos do Senhor. Então comece a olhar o seu deserto como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de desenvolvimento. E não como algo maçante, não como algo ruim, como muitos olham. Muitos olham o tempo de deserto como algo, como uma agressão a si próprio. O tempo de deserto é o tempo que você mais tem perto de Deus. Por quê? Porque Ele fechou todas as portas na sua vida. Ele tirou todas as pessoas que atrapalham o seu processo de desenvolvimento com Ele. E você se vê sozinho, sozinha com Ele. Entende? É justamente no tempo do deserto, no tempo da forja, que nós somos forjados por Deus para sermos parecidos com Cristo, para a gente poder viver os planos dele. Ou seja, é o período que você mais tem intimidade com Deus. É o período que você mais sente a presença de Deus. Por quê? Porque Ele tirou todas as distrações à sua volta. Então não olhe o seu momento agora como um momento de solidão, mas olhe o seu momento agora como um momento de solitude em Deus, a qual você está tendo a oportunidade de ser transformado, moldado e lapidado por Ele, estando na presença dEle.
Então, ao invés de você reclamar, como muitos reclamam, e ficam perambulando pelo deserto ali porque estão havendo uma reclamação, e você reclamando, você pode vir perder as bênçãos de Deus para sua vida, ok? A gente não deve reclamar, a gente não deve murmurar. A gente precisa aprender a ser grato o que Deus faz conosco. Porque quando existe gratidão no nosso coração, além de agradar o coração de Deus, pela gratidão que nós estamos exercendo, automaticamente você está sendo transformado também. Está criando em você mais empatia, está criando em você está criando em você também uma disponibilidade em amar ao próximo. Você está sendo transformado. Entende? Então não olhe a sua dor como uma dor. Olhe a dor que você está passando naquele momento como uma oportunidade de cura. Eu sei que dói, eu passo pelo processo também. Às vezes dói lá na alma. A gente chora igual uma criança, né? Chora igual um bebê. Mas é necessário Deus tirar a gente da nossa zona de conforto, para a gente ser transformado, para a gente estar pronto e apto, para estarmos preparados para o que Ele tem para a gente viver. Porque se Ele entregar para você o que Ele tem para a sua vida, do jeito que você está nesse momento, além de você não conseguir suportar a pressão que vai vir em cima de você, ok? Você não vai ter estrutura para viver o que Deus tem lá para ti. Ou seja, você não está preparado. Então Ele não vai te dar algo que você não está preparado para receber. Quando Deus te entregar, saiba você que você vai estar apto para receber aquilo que Deus tem para ti. O que isso quer dizer? Que você vai ter o teu caráter, você teve o teu caráter transformado, você teve um fortalecimento na sua fé, na sua estrutura, para poder alcançar e ir de frente ao que Deus tem para ti. Não pense em você que somente no seu tempo de processo de deserto que vai haver confronto do inferno contra a sua vida. Confronto sempre vai existir. A diferença é que cada vez que você passa pelo seu tempo de processo com Deus, de preparo para viver a promessa, cada dia que você passa, cada dia que você vence, é um fortalecimento na sua fé e na sua estrutura que Deus está fazendo. Então, quando Deus fala para a gente que a gente está pronto para ir, já existe em você uma estrutura física e espiritual para você suportar tudo que vai vir contra você. Porque o inferno sempre vai estar atacando. O inferno sempre vai estar investindo. A intenção do inferno é paralisar você e destruir você, para você não vir fazer o que Deus quer que você faça, para você não vir viver os planos de Deus para sua vida. Porque através do seu testemunho, milhares de pessoas vão conhecer a Deus e vão querer seguir também, vão querer servir a Deus que você serve, vão querer ter as coisas que você tem e vão saber que precisa passar por um processo para poder viver os planos do Senhor. Então, o inferno não quer que isso aconteça. Então, ele sempre vai estar investindo na tua vida. Entende? E para a gente conseguir vencer as artimanhas do inferno e as investidas dele, precisamos estar firme na rocha. Precisamos ter relacionamento com Deus. Precisamos manter o relacionamento que nós temos desenvolvendo com Ele. Automaticamente, Ele nos recompensa com fortalecimento da nossa estrutura e da nossa fé, para a gente vir passar pelo processo certinho e conseguir viver os planos que Ele tem para nós. Entende, gente? Então, o seu processo é o que você era e quem você vai se tornar. Entende? No seu tempo de processo, era o que você era e o que você está se tornando para viver. Então, está havendo uma desconstrução. Deus desconstrói do que você era e reconstrói do que você vai ser. E nesse meio do caminho, a gente precisa aprender a gostar e amar o processo que nós estamos passando. Quando a gente decide aceitar algo que a gente está passando na nossa vida, que a gente passa a gostar daquilo também, qual é a sensação que nós temos? Que a gente passa por algo com maior facilidade. A gente não coloca barreiras nem empecilhos para poder fazer algo ali, por mais difícil que esteja. A partir do momento que a gente começa a ver com os olhos
com os melhores olhos a situação que a gente está passando, consequentemente, aquela situação ali ela se torna mais leve de ser passada. Correto? Assim é o seu processo. Enquanto você ficar vendo o seu processo de uma forma negativa, que está doendo, que está difícil, que está demorando, que você não aguenta mais, o seu processo vai ser insuportável. Mas quando você começar a ver o seu processo como uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento em Deus, no seu relacionamento com Ele, para te estruturar para o que está por vir, o seu processo se tornará mais leve. Entende? Entenda algo aqui que é importante. As escolhas que nós fizemos no decorrer da nossa vida, elas também fazem parte do nosso processo de desconstrução. Então, tudo que você está passando hoje é a consequência das escolhas que você fez lá atrás, que Deus está desconstruindo. Ou seja, Ele está tirando o que está sujo, para colocar o que é bom, o que é novo, o que é certo. Entende? Então não seja você aquela pessoa que vai bater no peito e vai falar, eu arco com as consequências. Porque quando chegar no tempo do seu processo de cura e libertação, esse eu arco com as consequências vai doer. Porque eu fiz isso na época, antes da minha desconstrução. Eu batia no peito e falava assim, eu arco com as consequências. O meu processo foi doloroso. E até hoje eu estou sendo liberta. Entende? Porque o nosso processo ele não acaba. Então a coragem que você teve lá atrás de falar eu arco as consequências, tem a mesma coragem agora de deixar Deus lapidar você, de deixar Deus forjar você, de deixar Deus transformar você, para você viver os planos do Senhor. Quanto mais tempo você demora a liberar o acesso para Deus mexer, mais tempo de deserto você vai ficar. Mais tempo de forja você vai ter. Mais dolorido vai ser. Entende? Então é necessário que você busque ao Senhor na sua intimidade, no seu secreto, buscando Ele em espírito e em verdade, em oração, jejum, leitura da palavra, para você vir a ter um relacionamento com Deus, para desenvolver em você essa intimidade com Ele, para você vir a ser preparado para viver os planos que Ele tem para ti. Então, ame a sua transformação, porque Deus está te preparando para você vir viver os planos dele, que é santo, sagrado, Ele está forjando em você o caráter de Cristo, para você viver os planos e passar a eternidade com Ele. Tá bom? É fácil? Não, mas não é impossível. Principalmente porque Deus está contigo. Principalmente porque Jesus está no barco. Passar sozinho a gente nunca conseguiria passar. Mas a partir do momento que a gente abriu a porta para Jesus e a gente permitiu de Deus transformar a gente de dentro para fora, saiba que Deus está contigo o tempo todo. A todo momento. Você não está sozinho. Mesmo que você ache que você esteja sozinho, mesmo que o inferno queira que você ache que você esteja sozinho, você nunca está sozinho. Deus está sempre com você do seu lado. E a oração é o que conecta você a Ele. Então sempre esteja em oração com Deus, trazendo Ele à existência na sua vida. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.